Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou a Melanie Schmitz. Nós estamos gravando do estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, foto, vídeo. Você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast, é só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje é um dos últimos episódios, na verdade o último episódio dessa temporada que a gente conversou com 16 autoras do livro Histórias que Inspiram, um projeto lindo da CDL com o Núcleo Mulher CDL, que traz histórias realmente inspiradoras de mulheres que empreendem, que mostram seus desafios, as suas superações, cada uma com uma história diferente, mas todas elas com uma coisa em comum: a vontade de levar um propósito para o que faz, trazer propósito para aquele trabalho que não é mais trabalho, é fazer o que ama. Então, eu já quero deixar o convite e pedir para vocês: convidem os amigos, convidem a mulherada que vocês conhecem, mesmo que não empreendem, mas que às vezes tem um talentozinho que você acha, eu acho que ela deveria tentar. Para ir dia 23 de agosto de 2025, esse ano que a gente está maravilhoso, no Café Entre Elas, CDL Palhoça, que fica no CDL Palhoça, que é no centro de Palhoça. Vai ser 2h da tarde. Então, assim, já convido o pessoal, vão lá prestigiar essas 16 autoras, vão lá prestigiar as palestrantes que vão estar lá nesse dia, comer um cafezinho gostoso que a CDL faz com todo carinho, as meninas do núcleo estão sempre preparando lá, e fica o convite. Agora eu vou apresentar elas. A Luana Rezende e a Jaqueline Vitória, elas estão aqui para contar histórias que inspiram. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Mel. Hoje a abertura foi mais longa, porque a gente tem que reforçar, né? Com que vai ter um certeza. café, chamar o pessoal para ir lá, porque vocês vão estar lá dando autógrafos. Ai, que chique! Esse café é imperdível. Eu fui desde a primeira edição, esse ano é a 4ª edição, e eu fui em todos eles. Ele é realmente o evento do ano, imperdível, não tem como faltar. Ainda mais assim, né? Com vocês contando a sim. história de vocês Sim, lá. Então, exatamente. assim, chama a família, chama as amigas, chama todo mundo para prestigiar, porque realmente é um momento especial, né? Todas as mulheres têm que estar nesse café. Ele é para todas elas. Eu quero saber, assim, como é que vocês chegaram na CDL? Como é que foi o contato? Quem é que apresentou vocês pra CDL? Jaque? Nossa, assim... Ai, vamos lá. Sem dar muitos spoilers. Foi ano passado, não lembro exatamente a data, mas foi ali meio do ano, mais ou menos. Uma conhecida chegou pra mim falando: você já conhece a CDL, conhece o Núcleo Mulher? E eu não fazia ideia. Porque assim, eu moro na Palhoça há 24 anos. E eu passava em frente quando ia passear, assim, e olhava a CDL assim, quem sabe, vai que um dia, né, eu faça parte, não sei, né? Então, assim, quando ela me falou, vamos ver, vamos conhecer. Era um dia de evento, né, era o dia do Núcleo Mulher, toda primeira terça-feira do mês. E fui até lá, conversei com as meninas da CDL, assisti as palestras e, assim, mudou totalmente, assim, meu pensamento. Nossa, eu encontrei um acolhimento, assim, pra minha vida como empreendedora que eu não imaginava. Eu pedia muito, assim, eu peço muito ao universo, né, que traga pra minha vida pessoas que possam me ajudar, que possam dar uma luz, assim, pro meu caminho, assim. E encontrar a CDL no ano passado, assim, foi... Transformador. Nossa, demais mesmo. Que abençoada seja, né, essa amiga aí que indicou, viu, pessoas que ajudam aí, ó. E como é que tu chegou na CDL? O meu caso também foi uma amiga, né? Mas foi lá em 2022, o núcleo ainda tinha, no máximo, 30 meninas, mulheres, né? E a minha amiga trabalhava na CDL, dentro da CDL, ela era funcionária da CDL. E nós estávamos juntas empreendendo com a parte de marketing, que é a nossa formação, a gente se conheceu na faculdade. E na época eu tinha saído do meu trabalho, eu estava trabalhando só com a agência ali com ela, né, de marketing. E ela falou, vai ter esse evento ali do núcleo da CDL, vamos lá conhecer. E eu lembro que até hoje que o primeiro que eu fui foi sobre imagem pessoal e cartela de cores, essas coisas. E eu era uma pessoa zero vaidosa. Então eu falei assim, cara, que diferente, adorei estar nesse ambiente, as meninas dão dicas e realmente se preocupam em passar alguma coisa para você. E aí naquele ano era nas quartas-feiras, né? E então a gente foi em todos os eventos, que era quarta-feira, o dia que a gente não tinha aula.
A gente foi em todos os eventos, a gente associou. No ano seguinte, mudou pra terça-feira. Então, eu fiquei um pouco mais ausente ali, a partir de 2023, 2024, eu fiquei um pouco mais ausente, eu ia sempre que eu podia, porque na terça-feira eu tinha aula, mas eu tava sempre me conectando com as meninas do núcleo. E realmente, é esse ambiente transformador. Foi onde eu, né, consegui muitas amigas de verdade que eu levo pra vida e pessoas que me dão dicas, mulheres muito mais velhas e experientes que dão dicas pra gente, que somos muito novas, né, também nesse ambiente do empreendedorismo. Então, elas dão muitas dicas pra gente e foi um ambiente que eu encontrei tudo isso. E nesse ano, fui convidada a fazer parte da coordenação. Então, mais um presente, assim, que o Núcleo me deu foi fazer parte de tudo isso, desse movimento do associativismo, né? Aham. Então, muito legal. Não, e já pegou aí uma empreitada, né, com bastante responsabilidade, e a gente vai conversar bastante sobre isso, porque tu ajudou, tu contribuiu e tu realizou a capa do livro, toda a parte de publicidade, então tem o teu toquezinho ali em tudo. Tem eu ali também, Tem ali todo o livro, não só no meu capítulo, todo ele. Então tu fez de tudo um pouquinho ali. Sempre, né? A gente fala, as meninas do marketing são severinos do marketing. A gente faz sempre de tudo um pouco. Não, é verdade. E Jaque, como é que tu começou a empreender? Porque pra se associar na CDL, tu tem aquele quesinho do eu quero empreender, eu já sou empresária, né? Quando é que tu começou com essa vontade de empreender? Nossa, eu sinto que toda vez que eu começo essa história, vem um brilhinho nos olhos, né? Assim, foi algo muito aleatório. Início de 2020, janeiro, fevereiro de 2020, eu comecei a pensar assim, eu preciso trabalhar com alguma coisa. Eu tinha recém saído do ensino médio, recém concluído, e aí simplesmente me deu um estalo assim, eu vou me inscrever na consultoria de beleza, começar a trabalhar com cosméticos, né, os catálogos, porque ao longo do meu crescimento, desde criança, eu via parentes, conhecidos, oferecendo pra minha mãe, pras minhas tias. E aí, me deu um estalo assim, por que não? Por que não tentar, né? E aí, eu fui atrás, comecei a revender, né? Assim, no início, eu vi ali, não era fácil você fidelizar os clientes, enfim, correr atrás, né? Não que eu tenha parado, né? Eu continuo correndo atrás de mais clientes, divulgando e tudo mais, porque é necessário, né? E se você não é visto, não é lembrado. Exatamente. Tem que ser assim. Então, assim, tudo começou em 2020. Enfrentei a pandemia. Quando veio a questão da pandemia, eu pensei, meu Deus, como é que a gente vai fazer agora, né? Mas conseguimos enfrentar, consegui continuar atendendo as clientes. Vi pessoas desistirem, pessoas próximas, assim, pensei, mas por quê? Será que eu também devo desistir por causa dessa questão de saúde, né, e tudo mais? Mas não. Eu gosto muito de reforçar que eu tive muito apoio dos meus pais, principalmente. Eles me apoiaram muito, também bem receosos, né, com toda essa questão, mas me apoiaram toda vez que chegava as caixas lá, a gente fazia toda a higienização, tudo certinho, entregava para os clientes, assim, era, sabe, eu até esquecia do momento que a gente tava, né? Então, assim, esse ano eu já fiz 5 anos na consultoria de beleza, e também, no meio desse caminho todo, eu também tomei iniciativa de me inscrever para ser revendedora de semijoias. Na primeira vez que eu me inscrevi foi em 2022. E assim, não vou mentir para vocês. Quando chegou o mostruário na minha casa, da primeira empresa que eu trabalhei, eu olhei para aquelas peças e eu pensei, meu Deus, como que eu vou fazer isso aqui? Será que eu fiz uma boa escolha? Meu Deus, o que vai ser daqui pra frente, né? Aquela ansiedade. Só que aí na hora me deu um estalo, tipo, calma, vai dar tudo certo. O maior passo tu já deu. Agora vai em frente. E mais uma vez, apoio dos meus pais, o que eu gosto muito de reforçar, assim, eu nunca me senti sozinha nesses momentos. Tive as dificuldades, né? Porque todo empreendedor tem, né? Em todas as questões financeiras, marketing, enfim. Mas, assim, foi... quando eu olho pra trás, assim, eu me sinto realizada. Eu fico numa emoção que eu não sei pôr em palavras. E eu acho que final do ano passado pra esse ano, eu mudei de empresa das Semijoias. Agora eu tô com uma nova empresa.
acredito que eu tenha citado no livro. Tô tentando não dar muitos spoilers. Não dá muitos spoilers, mas assim, Impossível. é impossível, mas como realmente ter apoio é fundamental, né? A gente ter uma base, porque seja dos pais, de amigos, do marido, até dos filhos, enfim... porque nos momentos de desespero, de ansiedade, tu tem pra quem recorrer. Uhum. Tu tem pra quem chorar ou só reclamar. Ai, não tá dando certo. Porque vai ter alguém que vai te ouvir e vai dizer assim, tá bom, agora respira fundo e continua, né? Então, essa pessoa, ele me ouve, eu reclamo, eu choro, essa é uma loucura. E aí ele fala, tá, você vai conseguir. E agora? Continua. E pra ti, como é que foi começar a empreender? Eu trabalho desde os meus 15 anos de idade. Tá. Em tudo já trabalhei. Você imaginar, eu panfletei, eu trabalhei em imobiliária, tudo que aparecia eu fazia. Sempre trabalhei, né? E quando eu vim para Santa Catarina, eu entrei para a faculdade na área de publicidade e consegui trabalho em comércio. E aí, só que eu queria ir para a área, né? Na área de estudo, que era a publicidade. E aí, depois de 6 meses, eu consegui um trabalho no marketing e tudo mais. E aí, quando eu comecei com isso, que daí na faculdade eu conheci a Duda, eu vou falar o nome dela, porque é meu amorzinho. Ela é linda da minha filha, minha comadre. A gente criou uma parceria muito forte e a gente resolveu empreender. Meu primeiro empreendimento, realmente, sério, foi a agência de marketing. Porque antes eu já vendi coisa, já vendi semijoia, eu fazia materiais em MDF para vender, eu fazia de tudo. Mas meu primeiro empreendimento mesmo, que era uma empresa, CNPJ, foi a agência de marketing com a Duda e com o meu marido também. Nós éramos em 3 sócios. E foi uma coisa muito doida, porque eu não sabia o que era empreender de verdade, ter toda essa responsabilidade. Meu marido pegava muito na minha mão, porque ele já era autônomo, então ele me apoiava muito. E aí, na época, eu saí desse meu trabalho no marketing pra ficar só na agência. E foi uma loucura, a gente tinha dia que sair das 7 da manhã de casa e voltava 11 horas da noite, atendendo cliente, fazendo captação, fazendo conteúdo, foto, vídeo, edição, reunião, tudo que você imaginar. Era uma loucura mesmo. E depois de um tempo eu fiz a transição de carreira, que eu conto um pouquinho no livro. E pra mim foi mais loucura ainda, porque era uma área que eu nunca imaginava, que era a questão da beleza. Eu não era uma pessoa vaidosa, não era uma pessoa que me cuidava, nunca imaginei trabalhando com a beleza. E aí foi outra loucura, foi transitar pra essa área e empreender nisso. Mas eu me sinto hoje muito mais realizada nessa área. Então, empreender pra mim hoje é me sentir realizada, ter liberdade da minha filha estar junto comigo em vários momentos, em poder fazer os meus horários, escolher os meus caminhos. Então, assim, empreender pra mim foi uma loucura no começo, mas hoje, assim, é a minha realização. Ela fala da filha dela tá acompanhando em tudo, que a filha tá aqui. Eu só não boto ela no microfone porque ela não fala ainda, tem 10 meses. Mas ela tá em coisa mais tudo. gostosa, porque... Também é uma situação que tu tem que conciliar tudo, né? Tem que conciliar uma faculdade, conciliar um filho, conciliar a família. E não dá pra assim, eu vou focar só na minha empresa. Porque enquanto isso, todo o resto A vida da tua acontece. vida acontece, continua. Então, por isso que eu gosto de reforçar, e que bom que vocês trouxeram já isso logo de início, a importância do núcleo. Porque tu tem uma base pra tirar dúvidas, tu tem às vezes até um respiro de ir lá tomar um cafezinho, falar com um, falar com o outro e perceber que tu não tá sozinha, que tá todo mundo no mesmo barco balançando pratos ali. Como eu disse ali no começo, quando eu fui fazer minha transição de carreira, eu conversei com muitas nucleadas, muitas meninas do núcleo pra pedir opinião e pedir ajuda. O que eu faço? Você já passou por isso? Me ajuda, toma essa decisão, não toma essa decisão. E elas foram muito valiosas pra mim, elas me deram um conselho, assim, se você realmente sente, vai, e a gente tá aqui, a gente vai te ajudar, se precisar, fala comigo. Então, no núcleo eu encontrei muito esse apoio pra poder me jogar, realmente, no que eu queria fazer, no que eu achei um propósito pra fazer. Porque eu fiquei vários meses, assim, no meio a meio. Vou, não vou, continuo aqui, continuo lá, porque eu não queria abrir mão. E aí, conversando com as nucleadas, pedindo opinião, elas me ajudaram, me apoiaram, vai sim, que vai dar certo. E assim, o núcleo pra mim foi muito importante nisso. Na minha construção de confiança também como empreendedora. Eu sempre fui uma pessoa muito de trás das câmeras, como eu tava falando antes pra você. Muito retraída, não para me comunicar, para me apresentar, para me vender, vamos dizer assim, porque as pessoas compram a gente antes de comprar da gente. A gente fala muito isso no núcleo. Então, eu tinha muito eu era presa um pouco nisso. E as meninas do núcleo me ajudaram muito e ainda me ajudam até hoje, porque eu tenho várias ainda questõezinhas a melhorar nesse sentido. Então, assim, o núcleo foi um ambiente, pra mim, transformou-se minha vida, de verdade. Transformador, como a Jaque falou no começo. E eu gostaria, assim, também de falar uma coisa que
No início do meu empreendimento, né, eu vi diversas oportunidades, ir numa palestra, um curso, um workshop, e assim, eu não sei se foi só eu que tive essa visão assim no início, não sei em relação a outras empreendedoras ou empreendedores, mas assim, eu pela minha visão na época, eu pensava, mas pra quê? Não é só pegar, divulgar o produto, conversar com o cliente, né, etc. Mas não, na verdade não. E a CDL mudou muito, o núcleo mudou muito essa minha visão, sabe? Toda vez que eu vou nos encontros, as palestras, assim, elas me abrem caminhos e ideias que, assim, antes eu nem... Imaginava, né? E toda vez que eu vou, eu sempre anoto alguma coisinha no celular, levo um caderninho pra anotar também. Converso com muitas meninas, com a Luana principalmente. A gente conversa bastante. Sim, e assim, é tanto aprendizado, tanta dica, tanto conselho que você recebe. E quando você chega em casa, que você pra olhar toda aquela anotação ali que você faz, tudo que você ouviu, né? E inclusive, eu acho assim, eu não sei nem descrever isso, mas eu acho incrível quando a gente tá ali escutando a palestra e parece assim que a pessoa sabe o que você tá passando. Parece que entende a tua dor interna. E você fica, meu Deus, como? Como assim? E é interessante assim, né? Vocês agora estão as duas no ramo da beleza, vamos, né? Mas são palestras e são empreendedoras de todo tipo, de todo o ramo, de todo assunto, né? As palestras, vários assuntos diferentes, mas que tudo, no fim, vai te agregar em alguma coisa. Mesmo que não é da tua área, mas, poxa, que legal que ele faz isso na empresa dele. Será que de alguma forma eu consigo aplicar pra mim? Ou, nossa, ele capta cliente dessa forma. Então quem sabe se eu usar esse gancho ou se eu usar essa estratégia, eu também vou conseguir. Então, acho que o mais legal é isso, né? A quantidade de informação, que é a mesma coisa que tu falou agora, de pensar assim, mas talvez não é pra mim. Ou, eu vou lá assistir sobre vendas, eu já sei o que é o vendas. Mas às vezes tu precisa relembrar alguns detalhes, às vezes tu precisa aprimorar as tuas vendas, até porque a gente não sabe tudo, né? Exatamente. Cada vez que a O gente... mundo muda muito, né? Então a gente já tem sempre técnicas novas, formas novas de trabalhar. E o que ela falou ali, que a gente... Como que ela sabe que a gente tá passando? É que a gente pensa que às vezes é só a gente, mas todo mundo passa muitas coisas iguais, né? Toda empreendedora tem desafios. Ali no núcleo a gente tem muita palestra também focada para o nosso desenvolvimento pessoal como mulher, posicionamento, comunicação. Mas também o CNPJ, a gente já teve questão financeira. Para mim, por exemplo, a gente teve no começo desse mês uma visita técnica na Sicredi, com uma palestra, e para mim foi maravilhoso, porque a área financeira não é minha área. Então, assim, o núcleo me trouxe isso. Eu pude estar lá, me conectei com outras mulheres, conheci outras mulheres e também aprendi sobre a área financeira. Também tivemos outras palestras no núcleo, mas também, desde a área financeira até a área pessoal, comunicação, posicionamento, até o nosso próprio sentimento com a gente mesmo, confiança, tem no núcleo. E a gente pensa que é só a gente, mas muitas pessoas passam por isso. E tu falou do financeiro, né? Eu acho, daí, isso na minha experiência, o mais difícil de abrir uma empresa é tu saber administrar o que é conta pessoal, o que é conta da empresa, entender, aí tu começa a entender o valor dos produtos, porque, nossa, mas fulana, até a gente comentou aqui já num outro episódio de fulana vende por tanto. Tá, mas o que vai nesse tanto, né? O valor dos funcionários, o valor... Aí tu vai botando, agregando ali, daí tu pensa, realmente não dá pra vender por menos do que isso, porque senão as contas não batem e é um desafio, né? Pra vocês, qual foi o maior desafio do empreender? Foi essa questão financeira ou teve, sei lá, captação de cliente, por exemplo? Pode falar. Jaque. Olha, assim, eu acredito, assim... Quando eu olho assim pra dentro de mim, pra minha visão, minha opinião em si, é o financeiro. É realmente a parte financeira. É você ali controlar, sabe? Porque o ponto forte é não misturar o pessoal com o da empresa, sabe? Isso, assim, é difícil. É difícil, Muito difícil. Tem que ter uma administração, uma disciplina. E se tu não montar ali, sei lá, uma tabela, né? Tu não... Tu te perde, porque querendo ou não, vai comprando produto, vai, né? Daí chega talvez uma outra novidade, aí tu quer...
sei lá, pra mim sempre foi o maior desafio essa questão financeira, até pra entender, né, questão de tributo, nota fiscal, como é que funciona, aonde eu tenho que ir. Tá, eu sou MEI, e o MEI tira nota fiscal onde? Na prefeitura? Tá, como é que eu faço? Tem que ir lá na prefeitura? Dá pra fazer pelo site? É um monte de coisa relacionada, né? É muita burocracia, e eu vou dizer pra vocês, voltando ali à questão do núcleo, né? Hoje eu tenho, assim, muitos contatos, assim. Você, tipo, por exemplo, na Páscoa, eu falei com uma das nucleadas, eu queria montar lembrancinha assim, você tem assim, assim, assim. Fechamos parceria. Agora, recentemente, pra questão ali do financeiro, né? Prestação de contas, MEI e tal. Falei com uma das meninas também é nucleada. Então, assim, a gente vai se conectando. Isso é muito bom, porque vai tirando dúvidas com todo mundo, sabe? Essas parcerias são maravilhosas, né? Pra ti, qual foi o maior desafio? A questão financeira não foi tanto. Eu tenho as meninas do núcleo, mais a minha tia, que sempre foi minha contadora. Será que vai pegar? Gente, não, assim, ó, a filha dela tá aqui, ela quer a mãe, e tá tudo bem. Ô, Vida, mostra pra elas a piscina, pra ela ter a... Pronto, já vão me distrair, mas se tu quiser ir lá dar uma olhadinha nela, vai lá. Tranquilo. Porque eu sei que o coração da mãe fica aqui, ó. É só pra não atrapalhar mesmo. Não, mas aqui tá tudo certo e a gente entende. Eu falo que depois que eu virei mãe, eu olho pras outras mães, eu fico assim, ai, tadinha, vem cá, deixa eu te pegar no colo. Às vezes eu sei o desafio que é, tá tudo certo. A gente precisa, às vezes. Mas voltando, na questão financeira, eu sempre tive muita ajuda da minha tia, que ela é minha contadora pessoal e da minha empresa também, do meu marido. No meu caso, como eu falei, eu tinha muito falta de confiança em mim para vender o meu produto, para me divulgar. Eu não sei, eu era muito retraída, muito envergonhada, aquela coisa, eu não conseguia me vender o meu produto, falar do meu produto abertamente. E com muitas palestras do núcleo, eu fui evoluindo cada vez mais. Por isso que eu falei, né, das questões de desenvolvimento pessoal das palestras, porque foram uma coisa que pegou muito pra mim, que me agregou muito. Foi essa autoconfiança que eu desenvolvi pra falar do meu produto, pra falar de mim, pra me divulgar mesmo, porque esse era meu maior problema. Eu não conseguia falar abertamente. Eu sempre fui muita pessoa do bastidor, da organização, de trás das câmeras, nunca fui da pessoa de falar, de divulgar. Então, pra mim foi um pouco a parte mais difícil, assim, de empreender mesmo. E me surpreende, porque antes aqui a gente já tava tagarelando sem parar. E eu disse assim, meu Deus, ela tem um monte de informação, tem um monte de coisa pra conversar. E era por trás das câmeras. Sempre por trás das câmeras. E aí, esse era o meu problema. Eu não conseguia... Tanto que eu já palestrei no núcleo, já fui uma das palestrantes do núcleo, eu e a Duda, que era a minha sócia. E ela é super comunicativa, ela vem de uma família de professores, ela fala muito bem. E eu ficava no cantinho. Foi bem no começo. E eu ficava no cantinho, assim, perto do slide, ficava passando. E aí, falava algumas coisas. Então, assim, me desenvolvi muito mais. Eu acho que antigamente eu não conseguiria estar aqui falando com vocês. Eu ia ficar muito tímida, quietinha, assim. Entendi. Sabe? Então, me desenvolvi muito nisso e foi muito com a ajuda do núcleo, das palestras, da conversa com as mulheres, das dicas que elas me deram, após principalmente essa palestra que eu dei. Então, para mim, era uma questão, assim, por mais das formações, todo o conhecimento, curso de oratória, tudo, pra mim, eu tinha essa trava pessoal mesmo. E eu digo que a gente só consegue evoluir se colocando nas situações, né? Não tem como. Tu vai colocar, tu vai imaginar vários cenários, nenhum deles vai acontecer. Porque quando tu for lá pessoalmente, tu vai te comportar de um jeito, tu pode até ter um roteiro, mas sempre alguma coisa vai acontecer diferente. Então, tu tem que enfrentar, tu tem que se colocar. Ai, Mel, fui falar com um cliente e me perdi, não ganhei o cliente, mas tu ganhou a experiência, tá bom? Vamos lá, né? Não fechou a venda, mas agora tu sabe o que não dizer, agora tu sabe o que não fazer, né? Eu, assim, pela questão de eu trabalhar com a consultoria, né, de beleza, se não puder citar nomes, desculpa. Pode citar, vai lá. A Avon in Natura, né? Então, assim, são N produtos, né? Perfumaria, cuidados diários, enfim. Então, assim, você tem que ter aquele conhecimento básico para apresentar para o cliente. Esse aqui é mais cítrico, esse aqui é mais frutal, esse aqui é mais amadeirado, sabe? E no início, assim, eu demorei muito, mas muito mesmo, para conseguir me soltar e conversar com o cliente e dizer, olha, se a tua necessidade é dessa fragrância aqui, esse aqui é o melhor, ele vai fazer isso, aquilo, vai hidratar na sua pele. Então, assim, eu demorei muito, eu era muito travada. Tanto que, assim, às vezes na frente do cliente eu folheava a revista e dizia, aqui tá dizendo isso e tal. Mas hoje em dia,
hoje em dia, assim, principalmente com a minha líder de negócios, né? Tipo, ela incentiva as consultoras a fazerem treinamentos, o que é muito bom, que a gente tem essa ferramenta. Então, fazer os treinamentos, você conhece mais os produtos, você tem mais você consegue ter mais confiança para falar com o cliente e passar para ele o que você tem ali, né? Que daí ele vai ver, opa, não, esse produto aqui me atende a necessidade, né? Tudo certo. Então, assim, a gente que é vendedor, a gente passa... Vendedor não, empreendedor, né? A gente passa por essa trava de... Meu Deus, como é que eu vou falar? Meu Deus, como é que eu vou descrever o produto, né? E, então... no início era travado e depois me soltei. E a única ferramenta é estudar. Não tem o que fazer. Aqui tem gente que acha assim, eu já sei. De novo, a gente volta naquilo, a gente nunca sabe tudo, né? E mesmo que a gente, eu já estudei tudo que eu podia. Vai lá reler. Porque se tu tem confiança no que tu sabe, vai ficar de forma mais leve, eu acho, né? Eu também, né? A Atomy, que é a empresa que eu trabalho com os produtos coreanos, eles fornecem muito material de estudo pra gente tem aulas gravadas, e hoje, inclusive, eu sou uma das pessoas que dá aula sobre os produtos, justamente por isso, pra gente saber o produto, o que a gente tá falando, qual a indicação. Eu brinco que eu já usei todos os produtos, inclusive os masculinos, porque se meu cliente perguntar o cheiro daquele produto, a textura daquele produto, como que ele fica na pele, eu vou saber falar pra ele. Então, a gente tem essa confiança de falar do produto, né? Então, é muito importante estar sempre adquirindo conhecimento sobre o que a gente trabalha, o que a gente faz, né? Até porque a hora que aparecer algum perrengue, pelo menos tu vai conseguir assim, eu consigo resolver. Não vou conseguir te atender nisso aqui, mas, tem tal alternativa, né? Exato. Tu acaba se conseguindo... fugiu a palavra, mas... driblar ali aquela situação, né? Consegue resolver de alguma forma. De alguma forma. Tendo esse conhecimento, isso é muito importante. E na parte de vendas, atender o cliente é o que importa, né? Eu vou dizer assim, eu não, até ali 2023 mais ou menos, eu não usava, sabe, os produtos. Eu usava um outro porque minha mãe usava, então eu seguia aquele exemplo, né? Mas assim, hoje em dia, é pra cabelo, maquiagem. Eu tô assim, cabelo, shampoo, condicionador da Natura, maquiagem Natura, um pouquinho de Avon também, sabe? Então, a gente usando, a gente vê ali não só a qualidade, mas também a importância do produto, sabe? Ontem eu tava fazendo a unha com a minha amiga e, tipo assim, ela tava usando uma outra base. Eu falei, amiga, a base da Avon é assim, ela hidrata a pele, dura bastante tempo, tal. Você nem percebe que você tá com base às vezes, né? Então... usar o produto, eu digo que é o ponto, assim, essencial. Eu falo mesmo também. Meus clientes, eles até acham engraçado, porque eu falo, detergente de louça da minha casa é da Atomy, da marca que eu trabalho. E eles falam assim, mentira. Eu falo, verdade, porque tem, e eu uso. Eu sou cliente antes de ser uma consultora. Porque eu tenho que saber o que eu tô indicando, eu tenho que saber a qualidade. Eu não vou indicar uma coisa que é ruim, não é ruim. E isso é em todos os ramos, né? Sim. Eu não posso ser uma contadora se eu não consigo organizar minhas finanças e cuidar da minha parte contábil, né? Enfim, qualquer ramo, se eu não uso, ou pelo menos não tenho conhecimento daquilo ali, como é que eu vou vender, né? Se eu não vou ter credibilidade. Exatamente. E a mesma coisa é as semijoias também. Eu, assim... eu não tinha muito o costume de comprar brinco, de comprar anel, sabe? Mas mais uma vez a minha mãe, né? Sempre me acostumando, né? Investir em mim mesma, principalmente, né? Esse lado mais vaidoso, né? O autocuidado e tal. Então, assim... a partir do momento que eu comecei a trabalhar com semijoias, eu fui me encantando nas peças. E eu disse, não, eu vou querer esse anelzinho aqui pra mim, eu quero esse brinco. Hoje, inclusive, tô estreando um brinco novo. Viu? Já faz a publi. Exatamente. Eu tô estreando, eu olhei pra ele assim... eu vou usar você no dia do podcast, é isso aí. Tá linda, tá linda. Obrigada. E é interessante, né? A questão de ser revendedora, eu acho que é uma das profissões mais antigas, assim, que eu conheço nesse ramo de empreender entre mulheres, porque... meu Deus, desde que eu me conheço por gente, vamos dizer assim, em todos os lugares, a minha família é do interior.
e lá já tinha alguma revendedora, Avon ou Natura. E eu lembro que aquilo me chamava atenção, assim, que era dona de casa, uma pessoa super simples e tal, Sim. mas já estava empreendendo de alguma forma, né? E cada vez foi crescendo mais a Avon e Natura, né? O poder que tem no mercado e a qualidade, enfim, dos produtos. Sim. Mas principalmente isso, acho, de transformar mulheres em empreendedoras, Eu né? acho que essas empresas que proporcionam que as mulheres possam ser suas consultoras, elas dão muita oportunidade para as mulheres, desde as mais simples e que, como eu disse, querem ficar em casa com o filho, querem ter uma renda extra, mas não podem ter um horário fixo, enfim. Então, essas empresas sempre dão muita oportunidade. Eu falo muito da oportunidade. A empresa que eu trabalho, que a Jaque trabalha, eles dão muita oportunidade para as mulheres empreenderem, principalmente as mulheres, né? Os homens também. Principalmente as mulheres, que muitas vezes são dona de casa, mãe, e precisam ter uma renda mesmo assim. E então essas empresas são muito importantes por conta disso. A tua empresa, ela segue a mesma linha do Avon e Natura, né? Assim, de ser revendedora, Parecido, isso. Eu sou sim? consultora. A pessoa Tá. pode comprar diretamente no site, eu cadastro ela compra no site, ou ela pode, eu posso direcionar ela para compra ali comigo. Mas principalmente no site, geralmente, meus clientes compram direto no site. Vê, é realmente isso que tu falou, assim, a empresa, ela dá oportunidade pra te ter uma segunda profissão, ou uma primeira profissão, pra te mudar a tua vida. Da vida. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não consigo, ou como é que eu vou fazer? Tá chegando caixa de encomenda em casa, como é que eu vou vender? E conversa com um, conversa com outro, e quando vê, aí os teus clientes estão te indicando para outras pessoas e tu forma, Exato. né, uma cartela de clientes só pela conexão, né? Exatamente. A gente fala muito da conexão. Você tem que se conectar com o seu cliente. Exatamente. E um cliente indica para o outro, mas você tem que estar ali presente no atendimento. Muitas pessoas trabalham com vendas, isso eu aprendi conforme fui evoluindo. Eles querem só vender. Eu vou vender porque eu preciso bater meta, eu preciso vender. E aí ele só empurra o produto. Mas o que eu aprendi quando eu fui aprendendo sobre vendas, você se conectar com aquele cliente, ouvir ele de verdade. Ele tem uma queixa, ele tem um filho que tem um problema assim, ele tem um marido que tem um problema assado, você tá ali, tá ouvindo. Então ele vai virar o seu cliente fiel, porque naquele dia ele pode comprar, no meu caso, uma escova de dente, que a gente tem na escova de dente, que é R$15, R$10 a escova de dente. Ele vai comprar a escova de dente, mas ele vai lembrar que você falou com ele, que você deu atenção pra ele. E aí, quando ele for comprar outro produto, ele vai lembrar de você. Ele vai chamar você. Então, você fidelizar, você dar essa atenção, você realmente estar presente no atendimento é muito importante. Recentemente, eu tive um treinamento, né? Com os produtos de rosto da Natura, que teve reformulação, né? E na mesma semana, se eu não me engano, no mesmo dia até, uma cliente minha, ela gosta muito de Natura, assim, é uma cliente muito fiel. Ela veio assim, já que eu preciso, eu tô com o rosto muito ressecado, eu preciso de um protetor, eu preciso de produtos pra fazer skincare, etc. E aí, eu olhei na revista, mandei, assim, tirei as fotos, os prints, né, e mandei assim, Lu, tem essa questão aqui, tem esse produto, tá reformulado, é assim pra sua pele, esse aqui é bom, tá com uma fórmula diferente, né, e foi vendo dando certo, eu fui conversando ali com ela, descrevendo o produto, né, e foi isso, eu consegui atender a necessidade, eu me senti muito, sabe, assim. Eu acho que o principal é a gente transformar realmente o dia, transformar vidas, ou simplesmente, simplesmente, o que vocês fazem todos os dias, ajudar na autoestima, né? Porque tu mesmo deu o exemplo de que, Mel, eu não era tão vaidosa e não me apegava tanto a como eu ia sair de casa. Hoje já não, eu tiro esse tempo pra mim. E quem tá em casa, ou quem procura vocês, procura isso, né? Não tá comprando só, é só um creme pras mãos. Não, é o conforto, é eu sentir aquele cheirinho gostoso. Eu tenho creme pras mãos e eu tenho a mania assim, eu passo por nada, como se diz, Costume. né? Costume. E eu gosto de sentir aquele cheirinho quando, sabe, tu vai balançando a mão e vem. E a Natura, inclusive. E transforma o dia, transforma, às vezes é uma coisinha pequena, mas que tu... Ai, delícia. E até o que eu tava falando antes da gente começar, foi um dos motivos de eu fazer a transição de carreira, que eu trabalhava na área da publicidade, do marketing, eu gostava muito, uma área que eu escolhi, mas que eu não via propósito, eu não sabia onde eu ia chegar. Eu tava acabando a faculdade e eu não conseguia ver a frente, eu não conseguia ver se eu ia trabalhar aqui ou ali. E aí, quando eu resolvi realmente empreender com os produtos coreanos, com a Atomy, porque eu encontrei um propósito de trazer autoestima.
E aí, a gente faz muitos eventos de demonstrações dos produtos gratuitos para proporcionar para as pessoas essa experiência. E o que a gente mais escuta é as mulheres falando, muito obrigada, no meu dia a dia eu não parava para ter um momento para mim. E você me deu isso. E assim, ó, eu até arrepiei. Porque é uma coisa que a gente escuta e às vezes a pessoa tem um filho pequeno, não consigo dar atenção, tem um filho atípico, não consigo ter um tempo pra mim. E a gente proporciona isso para as pessoas e às vezes elas começam nos mínimos detalhes de se olhar. E a gente consegue trazer isso. Então eu vi um propósito nisso, porque eu passei por isso. Era uma pessoa que não olhava para mim. E eu não queria, não tava nem aí. E quando eu comecei a olhar para mim, minha vida mudou. Eu comecei a me sentir melhor, eu gostar mais de mim, me sentir mais bonita. Então é um propósito que eu encontrei pra mim, de trazer essa autoestima mesmo. Sobre essa questão de cuidados, né? Tipo, a gente vê muito a questão, as mulheres procuram também. Só que, assim, os homens também procuram bastante. A gente pensa, homem não se preocupa, não sei o quê. Assim, vou dizer pra vocês, tá? O meu pai, principalmente depois que eu comecei a virar quando eu me tornei consultora, o meu pai só usa produto que eu vendo, só. Ele, assim, anos de trabalho, né? Já trabalhou de pedreiro, enfim, né? Várias profissões. Eu digo, a gente lá em casa, a gente diz que ele é o Severino, sabe? Fez de tudo. E, assim, a mão dele resseca com muita frequência, ainda mais no inverno, né? Então, assim, ele chega pra mim, você tem luva de silicone? Super vaidoso. Sim, exatamente. Aí, quando, tipo, tinha chegado os perfumes, os produtos pro Dia dos Pais, ele já foi lá, tem perfume, eu tô sem perfume, não sei o que. Eu disse, pai, é assim, esse aqui é o que você gosta, amadeirado, não sei o que, sabe? Então, assim, eu digo assim, a gente às vezes não percebe, mas os homens também, eles procuram. E às vezes, eles nem procuram, mas a gente tem que oferecer, tem que levar. Se a gente falar pra eles vão querer. Exatamente. E Só assim, não foram oferecidos ainda. não foram apresentados ao produto. Antigamente era aquela coisa só da água de cheiro, dar uma xeringada em cada lado e Deus segue a vida, né? Mas realmente, assim, é uma coisa que não dá mais pra falar. Quando se fala em beleza e autocuidado, não dá pra dizer só do feminino. O público masculino tá muito grande. E cada vez mais a aparência, ela não é algo fútil ou superficial. Realmente a aparência, ela faz toda a diferença no nosso dia a dia. Como a gente se porta na frente de outras pessoas. Quando tu sai de casa de moletom, coque no cabelo, um tênis e um jeans de qualquer jeito, tu vai te comportar de um jeito. Sem maquiagem, sem nada, assim, né? Tu vai, às vezes, até o ombro fica mais fechado, tu anda assim... Tu se esconde. Agora, quando tu faz o teu skincare, né? Tu passa um perfume. Os homens, principalmente, vêm com aqueles pomada e dá uma penteada boa no cabelo, né? Vai se portar de uma outra forma, vai se comunicar de uma outra forma. Se tu vai ter, seja um contato com um cliente ou com um parente, com um namorado, namorada, enfim, com quem for. Tu te porta de maneira diferente. Então, assim, tu joga pro universo até uma energia melhor, né? Sim. De estar, assim, empolgado, de realmente se sentir vivo. E isso que tu falou de não ter tempo, olha, gente, depois que eu tive filhos, o meu skincare é escovar o dente e jogar água na cara, assim, ó, enquanto a água tá correndo ali. Eu ouço muito disso. E vamos embora. E por muito tempo, ainda é assim, né? Porque... é difícil o dia que hoje eu tenho calma para sentar e fazer. Então, eu vou tomar banho, tá? Daí no banho eu consigo parar e ter mais cuidado pra mim. Sim. Com eles batendo na porta e mais, o quê? Mas estou no meu momentos de paz. Mas a gente precisa ter mais esse autocuidado, né? É uma coisa que eu falo para as clientes, porque muitas vezes o nosso evento de demonstração, a gente faz a demonstração completa, dura 1 hora mais ou menos. Mas eu falo para elas que em 15 minutos elas conseguem fazer uma rotina, elas não acreditam. Eu falo, gente, eu tenho uma bebê de 10 meses, eu faço todos os dias. A gente consegue, a gente só precisa dar prioridade pra gente. Que muitos momentos a gente não dá, a gente fala, não, depois eu faço. Mas a gente precisa colocar como prioridade, assim como escovar o dente e tomar um banho, tem um momento da gente. Se cuidar é 15 minutos. 15 minutos você faz seu skincare completo, você se cuida, você faz uma esfoliação, você hidrata seu rosto, faz até uma maquiagem express pra se sentir mais bonita. Mas a gente precisa colocar como prioridade. Muitas mulheres não colocam como prioridade, muitos homens também não colocam como prioridade. E é muito importante pra gente se sentir melhor com a gente mesmo. E não só quando a gente tem filhos, né? A gente, na nossa rotina, assim, não, pra que eu vou botar o celular despertar 15 minutos mais cedo se eu posso dormir uns 15 minutos a mais? Mas, poxa, às vezes tu vai começar o dia melhor assim, né? Tu vai conseguir, tá tudo bem. A mãe tá aqui assim, ó, com o olho arregalado, que a pequena tá dizendo, eu quero falar também. Mas tá tudo certo. Porque a gente, quando
tem esse tempo pra gente, né? Que a gente se coloca realmente como prioridade, tudo na nossa rotina melhora. Se a gente tem uma disciplina, assim, de... Pô, a gente tem disciplina pra cumprir horário quando era CLT, Pra né? trabalhar. Pra ir trabalhar. Aham. Tem disciplina. Um cliente entrou em contato. Eu já vou responder, eu já Sim. vou... Pra isso eu tenho disciplina, mas aí pra outras eu Pra não se cuidar, tenho. não Então, tem. qual é a prioridade? E assim, às vezes não é nem fazer um skincare, né? Nem tomar um café. Acordar mais cedo pra tomar um café com calma. É um costume muito ruim que eu e meu marido a gente tinha, era dormir até mais tarde, o máximo que dava, e tomar café correndo. Meu Deus. Falei, não dá. A gente vai ter que acordar mais cedo e vamos tomar o nosso café com calma. Porque esse é o momento pra gente também. Sim. Então, muitas vezes na rotina, no dia a dia corrida, a gente só prioriza isso. Vou dormir o máximo que der e aí eu faço tudo correndo e vou embora. Mas tá. Eu, por exemplo, acho que foi terça-feira. Eu saí pra resolver umas coisas, uma delas era atender cliente, né? E assim, eu moro perto da praia. Então, tava um dia lindo, maravilhoso, não tinha uma nuvem no céu. Tava lindo, lindo, lindo. Aí sobrou um tempinho antes de voltar pra casa, eu pensei, eu tô com um livro aqui na bolsa. Eu vou sentar num banquinho, vou ficar lendo, aproveitar aquele solzinho mesmo meio frio, porque era quase final da tarde, né? Mas vou ler um pouquinho, vou apreciar, porque a gente não para pra fazer essas coisas. A gente não para pra olhar a natureza, pra observar, sabe? A vida tá ao nosso redor, tá Acontecendo. correndo, Aham. e a gente não para, a gente não dá aquele respiro, sabe? Muitas vezes também de manhã eu acordo, pego meu café, vou pra varanda de casa, fico no solzinho, sabe? Admirando ali. Porque a gente precisa recarregar as energias. Precisa. É importante. E a gente, ainda mais depois da pandemia, a questão de saúde mental veio com muito mais evidência, né? Antes da pandemia já vinha uma crise Sim. relacionada à ansiedade e tudo mais, mas depois da pandemia piorou. E daí quando tu empreende, se tu não parar pra respirar ou tentar colocar tua mente no lugar, meu Deus, tu não vai conseguir, porque realmente é desafiador. Né? Essa coisa de não saber quanto tu vai receber mexe muito com a gente. Então, faz toda a diferença quando tu consegue respirar, quando tu consegue... eu vou ter pelo menos 5 minutos, sabe? Sentar ali 5 minutos pra eu fazer o meu skincare, pra eu poder respirar, 5 minutos pra eu caminhar um pouquinho e voltar pra casa, porque a vida também não é só... A gente fala aqui muito de empreender, porque o livro tem essa pegada, né? O núcleo, a CDL... Mas a gente também precisa falar que o empreendedor precisa descansar. Não, e às vezes é assim, no meio do dia, a neném, eu fiquei com a neném, aí ela dormiu, eu vou correr pra fazer uma comida, eu vou correr pra atender cliente, fazer alguma coisa no computador. E às vezes eu só preciso parar. Eu fico literalmente sentada no sofá olhando pra lenha, eu preciso respirar. Eu sento, respiro, 5 minutos longe do celular, ela tá dormindo, tudo quieto. Volta pro eixo, continua. A gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. E eu quero saber de vocês como é que foi colocar o nome pra escrever esse livro. Porque abriu a lista, quem quiser bota o nome lá. Como é que foi essa decisão de botar o nome? Eu vou falar minha experiência, porque eu soube antes, né, um pouco do livro por conta da organização. Faço parte da organização do livro também. E aí a Mai e a Meire ali, né, elas lideraram, e a Michelle, e elas entraram em contato falando, vamos marcar uma reunião com a coordenação do núcleo, né? Daí tinha as outras meninas também. A gente tem um projeto, a gente quer falar pra vocês. Aí veio nessa reunião e elas apresentaram um projeto, eu já adorei logo de cara, porque adoro participar desse tipo de coisa pelos bastidores. E aí elas falaram assim, Lu, a gente precisa de você, porque na área, né, na minha área ali de publicidade e de design e tudo mais, não tem muitas pessoas com facilidade, expertise. A Michelle já fez um livro, então ela já tinha facilidade, foi ela que a gente ficou o tempo todo se comunicando por conta da diagramação. E aí elas falaram, a gente precisa de você, então se você puder, vamos começar. E aí eu já falei, então vamos, então bora, eu vou ajudar ali na organização e também vou fazer meu capítulo. Foi bem desafiador. Deu um frio na barriga, um nervoso, porque fazer parte da organização, toda a diagramação do livro, capa e ainda escrever um capítulo. Então, assim, deu um friozinho na barriga. Não, e o cronograma eu vi que foi bem apertado, né? A gente fez bem... Pra quem tava escrevendo já foi apertado, então eu imagino pra quem tava na coordenação também. Sim, a gente tinha data pra tudo, porque tinha que fazer o registro do livro, enviar, mandar pra produção. Eles ainda estão chegando por agora, essa semana, pra chegar o livro final. Então, a gente seguiu todo um cronograma. Eu e a Michelle, a gente conversava todos os dias. Eu
fazia muito mais à noite as coisas por conta da bebê. Então, tadinha, às vezes eu mandava pra ela mensagem 1 da manhã e ela me respondia. E a gente tava ali na correria, finalizando as coisas do livro pra chegar no prazo. Então, foi bem desafiador, mas foi muito, muito, muito legal participar. Uma coisa muito nova e diferente pra mim. E como é que foi montar a capa do livro? A ideia, o objetivo por trás daquilo? Então, a capa, eu sentei, quando a gente foi começar a pensar, eu sentei com a menina do marketing lá da CDL, a Larissa, e a gente começou a ter algumas ideias. A gente abriu alguns sites para pegar a ideia, fazer um brainstorm, e eu queria trazer uma proposta que pudesse ilustrar as 16 escritoras, a versatilidade, porque são várias mulheres, cada uma com uma história, cada uma com uma coisa diferente para contar. Então eu queria trazer um pouco disso. E a Lari estava com uma proposta mais minimalista. Então a gente falou, vamos fazer 2 propostas. Beleza, aí ela fez uma proposta muito linda, com uma flor e uma mulher na capa. E nessa pesquisa que a gente estava fazendo, apareceu para mim um post, acho que era de Dia das Mulheres, algo assim, que tinha quadradinhos com as fotos das mulheres, eu acho que era uma empresa, algo assim. E aí que veio meu estalo. Já que eu quero mostrar as mulheres que estão naquele livro, por que eu não faço nesse estilo? Então eu desenhei, né, ali, mais ou menos, com os quadradinhos e as fotos das meninas. Mas para ficar um pouco mais minimalista, menos carregado, eu preferi colocar a silhueta, igual tá aqui na nossa caneca. E levei para as meninas as 2 opções, elas adoraram essa ideia dos quadradinhos. E aí a Karen e a Luísa da CDL me ajudaram também a trazer a identidade da CDL, porque a gente estava com essa dificuldade de encaixar a identidade da CDL e a identidade do núcleo, então a gente trouxe as logos como uma silhueta no fundo, atrás das meninas ali, uma sombra na logo da CDL e do núcleo. Então ficou muito legal essa proposta de a gente querer trazer todas as mulheres na capa também, trazer elas, porque é legal que elas vão conseguir se identificar, qual sou eu aqui, mostrar para as pessoas se sentirem representadas e não ficar uma coisa muito carregada, muito feia. Então foi mais ou menos isso que eu tive a ideia e deu certo. Ah, deu muito certo. No primeiro dia, quando elas abriram o livro aqui, né, que tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, elas tiraram do plásticozinho, ai, um bebê nasceu. E daí quando tu olha a capa, ela realmente transmite isso. A coisa, a parte delicada da mulher, a parte delicada de carinho, de zelo, de contar a sua história. E ao mesmo tempo essa coisa empoderada de tu ver a silhueta ali como quem diz, ó, aqui tô eu, aqui tá minha história. Então uniu muito, assim, o empoderamento feminino, essa coisa de inspirar, mostrando que são várias mulheres em várias histórias. E a questão delicada, né, com as cores ali. Então ficou, meu Deus, ficou perfeito. Essa foi a ideia. Ficou muito, muito lindo mesmo. E daí, quando vocês começaram a escrever, como é que foi botar a história no papel, Jaque? Como é que foi começar? Porque eram 10 páginas. E aí, passou ou não passou das 10 páginas? Bom, primeiramente, assim, já vinha um tempo que eu pensava assim, 5 anos, em si 5 anos empreendendo, né? E passei por várias situações, desde conquistas a dificuldades. E aí eu pensava, cara, isso dá um livro. Isso eu poderia claramente escrever um livro. Mas eu pensava, não, acho que não é agora. Acho que não é o momento. Não tem como. E aí, até que acho que foi o primeiro encontro do núcleo nesse ano. Quando elas falaram do projeto, me deu um estalo assim, alguma coisa me dizendo, é agora. Você queria um sinal? Você queria um momento? É esse, vai. Eu disse, meu Deus, e se não der? Mas aí, disponibilizaram o link do formulário. E a intuição, vai, inscreve, tenta. O não tu já tens. Tento sim, né? Eu gosto muito dessa frase que meu pai sempre falou muito isso pra mim. Então, fui lá, inscrevi. E assim, ai, será? Não sei. Eu não lembro em quanto tempo veio a resposta, mas quando veio eu fiquei, meu Deus, eu não acredito! Vou participar! Exatamente! Então, assim, foi desafiador, porque assim, eu demorei pra conseguir começar a escrever. Porque eu sabia que eu tinha que botar ali no papel. Só que assim, eu sou uma pessoa que além de falar muito, eu escrevo muito. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Gente, como? Peraí, tá. Então, alguns dias, eu concentrava, eu escrevia. Foi bem apertadinho pra mim, bem corrido também. Mas, assim, cheguei a entregar a minha parte, assim, uns 45 do segundo tempo. Mas deu tudo certo. Eu até tive que, assim, eu achei que eu tinha botado muita informação e depois não tive que incluir mais coisa, sabe? O que também foi desafiador, né? Mas, assim, foi gratificante olhar
a minha história ali escrita, mesmo que de certo modo resumido, né? Porque são tantos detalhes, só que não dá pra ficar colocando tudo, né? Não. E assim, foi gratificante, uma sensação maravilhosa. E é incrível, assim, que a gente vê que é uma parte da nossa história que a gente não revisa, né? A gente não para pra ver a nossa trajetória. Quando a gente reclama que algo tá dando errado, ou, tô passando por essa situação agora, a gente não para pra olhar, poxa, mas olha o caminho todo que eu percorri, lá atrás eu pedia pra chegar aqui, Sim. agora que eu cheguei aqui, tenho perrengue, tá bom, vou passar por ele, a gente reclama, faz parte reclamar, mas lembra que tu tá nesse caminho, lembra que tu já passou por tanta coisa, e o legal de escrever é isso, né? Eu vi um vídeo esses dias que falava isso, a gente não vê que a gente tá onde a gente sempre pediu pra estar, porque a gente só quer chegar mais e mais, mas a gente não vê que a gente já tá onde a gente pediu um dia pra estar aqui. Tipo, olha onde você já chegou, olha as tuas conquistas. E assim, volto a dizer, né? Eu, como empreendedora, eu passei por dificuldades que eu não imaginava, sabe? E assim, eu vi pessoas que passaram por dificuldades parecidas e largaram o empreendedorismo, largaram a consultoria de beleza. E eu pensei, não, eu cheguei até aqui, eu não vou largar. Não é pra ser assim. Eu tenho certeza que não é pra ser assim. Eu vou enfrentar, vou passar por cima disso. Vai dar tudo certo, sabe? Então, às vezes, acontece ainda alguns altos e baixos. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas aí, não, eu respiro fundo, vamos lá, vai dar tudo certo. Pensa positivo, joga pro universo. Porque faz parte, é o processo, é o caminho. Assim, ó, perrengue vai ter a vida sempre, inteira. sempre. Tudo nessa vida vai acontecer alguma coisa de errado, porque às vezes precisa o errado pra te impulsionar pra um negócio que dá certo. É igual aquele filme do Divertidamente, que tu precisa dos momentos de tristeza pra poder lembrar dos momentos de alegria ou viver momentos de alegria. É igual, cara, bota, sabe, chora, vai lá, chora embaixo do banho, se escora na porta que nem filme vai descendo aqui assim, mas no outro dia faz o teu skincare, passa a tua maquiagem e vai, porque senão, cada perrengue que vier, tu ficar pra trás uma casinha, tu nunca vai chegar aonde tu quer, ou melhor, em lugares que tu nem imagina pisar, né? E pra mim, escrever também foi muito isso, de ver minha trajetória, porque eu comecei a escrever e eu fui lembrando de coisas que eu não lembrava. E eu lembrei, principalmente da época que eu era panfleteira, porque era de uma imobiliária, eu ia até imobiliária, e de lá a gente ia pra outras cidades pra panfletar para os empreendimentos daquela cidade. E naquela época eu não ganhava um salário fixo, eu ganharia uma comissão caso eu conseguisse vender alguma coisa pelo meu panfleto. E aí eu lembro que eu ficava pensando, quando que eu vou sair disso? Quando que eu vou começar a ganhar dinheiro? Quando eu vou conseguir empreender, eu fazer alguma coisa diferente, eu conseguir um trabalho? Porque eu morava no interior de São Paulo, que é onde eu nasci, e não tinha muitas oportunidades de trabalho pra gente que era novinha. Eu tinha 15 anos, 16 anos, eu fiz um estágio, depois eu não consegui mais muita coisa. Então não tinha muita oportunidade de trabalho, uma oportunidade, né, legal, e eu ficava, quando que eu vou conseguir uma coisa, e hoje eu vivo isso, e quando eu fui escrevendo a história, eu comecei a lembrar disso, meu sentimento na época, de querer alguma coisa e não tá conseguindo, e hoje eu tô aqui, ó, eu posso empreender, eu faço meu horário, o que eu sempre quis, a gente fala que é esposa troféu, de poder ficar em casa, eu empreendo, claro, eu não sou uma esposa troféu porque eu trabalho, mas eu tenho a possibilidade de fazer meus horários, de estar com a minha filha, que sempre foi uma vontade minha de poder empreender e participar da criação dos meus filhos. Eu sempre falei isso pro meu marido, quando a gente casou, que eu tinha essa vontade de estar em casa e de participar ativamente da criação. De estar presente. Era a minha vontade de ser mãe, então eu quero estar ali. E empreender me proporcionou isso. E quando eu fui escrevendo, fui lembrando de todo o caminho que eu percorri, tudo que eu passei, tudo que eu trabalhei, desde fazer os MDFs para vender, eu fazia. Meu pai trabalhava com isso, então eu ia lá, ele me dava uma peça, eu fazia o modelo, ele cortava para mim, eu lixava, eu pintava, eu invernizava e eu vendia. Então, eu fazia tudo isso e eu fui olhando quando eu fui escrevendo esse caminho e lembrando, tendo aquela nostalgia. Olha tudo que eu passei hoje, eu tô aqui onde eu queria. Eu tô aqui onde eu queria, então eu consegui chegar aqui, sabe? E eu acho que essa é a maior reflexão que a gente pode tirar de todas as meninas que escreveram um livro, assim, que pararam pra analisar a sua história. E se a gente puder levar de mensagem, além das histórias de vocês, que a gente não vai dar muito spoiler,
Que é pro pessoal ir lá ver, né? Comprar o Com livro. certeza. Mas principalmente lembrar que eu cheguei até aqui, eu percorri um caminho e que aqui não é o ponto final, né? Ainda tem uma jornada longa pela frente e ter coragem mesmo de mudar, né? De perceber que, nossa, tem muito chão ainda pra percorrer. É tipo assim, eu cheguei aqui, ok, então eu posso chegar lá. Sabe? Eu posso ir mais, posso subir. Eu falei muito da coragem também no meu capítulo por conta da minha transição de carreira, de estar aqui numa área que é minha formação, que eu já estava envolvida para uma área totalmente nova, então eu precisei ter essa coragem de transformar. Para mim foi muito desafiador, muito difícil realmente tomar a decisão de mudar de carreira totalmente, porque fotografia, marketing para a área da beleza, muito diferente. Então, para mim, foi uma coisa que foi um ato de coragem mesmo, ter que mudar, transformar, mas foi uma coisa para melhor, porque eu consegui atingir o que eu tinha vontade lá atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, que era poder empreender, estar em casa com a minha filha. Meu marido me proporciona isso, porque ele trabalha muito, ele também é um empreendedor, então ele trabalha muito. E me proporciona isso, então foi muito legal escrever e lembrar de tudo isso. E a gente tem que lembrar que assim, né, tu falou que já trabalhou em 1001 coisas, mas tudo que tu já passou na vida, pra qualquer pessoa, traz bagagem pra te fazer o que tu faz hoje. De alguma forma panfletar te ajudou talvez ter coragem de falar, ou ter coragem de meter a cara, ou de pensar assim, eu vou buscar algo melhor, mas te trouxe algum aprendizado, né? Então a gente tem que valorizar muito isso. Às vezes, quem tá nos ouvindo ou nos assistindo, enfim, tá assim, meu Deus, Mel, mas eu tô assim também, eu fico 6 meses, faço uma coisa, daqui a pouco eu faço outra, daqui a pouco eu faço outra, e eu não sei pra onde eu vou. Eu disse, calma, tá tudo bem, isso tudo é bagagem pra chegar em algum lugar. Respira fundo, tenta buscar, né? A gente também tem que buscar. Nada vem no nosso colo e nada acontece assim fácil, né? A gente tem que ter a coragem também de tentar. Mas respira fundo e ter certeza que isso vai te ajudar de alguma forma. E assim... Pode falar. Falando assim, né? Faz uma coisa, faz outra, né? Eu, além de empreender, eu faço faculdade de artes cênicas na UFSC, né? Eu sou atriz. Eu ia chegar nisso daí. Vai lá, conta pra gente. Eu sou atriz, né? Eu, assim... Desde nova, eu sempre tive muito amor pela música, pelo entretenimento, e pelas histórias também, os livros, né? Então, assim, desde que eu me conheço por gente, eu amo ler, amo todo esse mundo. E eu pensava assim, meu Deus, eu quero atingir mais pessoas com as análises dessas histórias. Eu gosto de assistir, de ouvir, de ler e falar pra alguém, a minha conclusão foi essa, meu ponto de vista foi esse. E assim... desde que o YouTube, por exemplo, estourou, eu acompanhava, né, algumas pessoas, né, alguns canais, até que em 2019, 2020, eu comecei a pensar, e se eu criar um canal? Mas algo me dizia, meu Deus, tu vai ter coragem? Logo você, tão tímida? Deus, assim, não, eu quero que a minha opinião, eu quero que tudo que eu tô consumindo chegue às outras pessoas, porque nem todo mundo tá consumindo o mesmo que eu, e incentivar as pessoas, principalmente a ler mais, né? Porque a gente sabe que a leitura no nosso país, assim, infelizmente, não tá das melhores, né? Então, assim, criei o canal, e em seguida, depois da pandemia, eu entrei no meu curso de artes cênicas, e assim... às vezes eu paro assim pra pensar, meu Deus, empreendedorismo, atuação, /youtuber. Será? Mas sim, tem essa... dá pra unir, dá pra conectar. Porque no meu canal também eu consigo levar um pouco do meu trabalho como empreendedora. E como atriz também, o meu desenrolar, sabe? Antes, eu falo assim pra pessoas próximas, se eu voltar lá nos meus primeiros vídeos do canal... Juro pra vocês, tá? É sempre assim, a gente vê a evolução, né? A vergonha, porque eu era muito travada, eu começava muito travada. E hoje em dia, claro, agora meu canal tá um pouquinho parado, mas tô me preparando pra voltar com ele. Mas eu sei que o momento em que eu der start na câmera de novo, eu vou estar lá, ó, mais desenvolta, mais solta, assim, sabe? Então...
Aí, às vezes, as pessoas chegam assim, meu Deus, você faz muita coisa, Barbie multifunções, não sei o que. Eu fico, gente, é os meus 2 mundos, minhas 2 maiores, quer dizer, minhas 3 maiores paixões, né? O YouTube, a atuação, o empreendedorismo, sabe? Eu não me vejo sem. E assim, ó, tu vai conseguir em algum momento conectar os 3. Sim. Nem que for assim, ó, a minha empresa vai patrocinar o meu vídeo, então eu vou fazer aqui já a propaganda, ó, entre no Publi da link, Jaque Vitt, já faz no YouTube da Jaque. já mistura ali, aí assim, é isso aí, daí a hora que tu for fazer a publi, tu já usa toda a tua encenação, entendeu? Teu jeito despojado, vais conseguir, entendeu? Misturar tudo daí um pouquinho, porque é isso, a gente muitas vezes tem várias paixões e a gente encontra propósito em cada uma delas, e tu não precisa escolher entre uma e outra. Às vezes tu consegue unir elas, Sim. né? E daí é melhor ainda. Isso é o que eu ia falar antes, é da coragem, que é todos os dias também, não é só pra tomar uma decisão, todos os dias a gente tem essa coragem. E a nossa camiseta do café esse ano, a frase é: coragem é o que nos move todos os dias. Porque é muito isso, todo dia a gente acorda de manhã, é um ato de coragem, a gente realmente sair, meter a cara, falar com o cliente, vender, fazer um vídeo, que a Jaque faz muito conteúdo, adoro o perfil dela. Faz muito conteúdo, então isso é um ato de coragem também. Todos os dias a gente se desafiar, porque empreender é isso. Todos os dias a gente tem um desafio, então a gente tem que ter os atos de coragem todos os dias. Coragem é o que nos move todos os dias. E lembrar que assim, né, ninguém paga tuas contas, ninguém sente a tua dor, não é outra pessoa, é só pra ti. Então assim, eu tenho vergonha de gravar conteúdo. Cara, vergonha de quê? De quem? As pessoas, quem for te criticar, quem for debochar, não tá agregando em nada. Então, assim, aqueles que te amam, que vão falar algo sincero, escuta, vê se realmente faz sentido, né? Analisa o que precisa mudar. Mas fora isso... Geralmente a pessoa queria estar onde você tá. Exatamente. Eu concordo sobre isso, porque assim, ó... eu lembro, faz bastante tempo, um dos meus primeiros vídeos que eu lancei no canal, ele foi muito longo. Eu fui falar sobre um filme em específico, e eu lembro que teve um momento que eu recebi notificação de um comentário, eu fui ver, não sei quem era, mas a pessoa criticou. Tipo, jogou todas as pedras negativas ali, sabe? E eu olhei assim, eu fiquei... Eu sou muito maior que isso, sabe? Porque assim, as pessoas, como eu disse pra um conhecido esses dias, porque ele tá crescendo nesse mundo de fazer música, né? Tá indo pra esse lado também, da arte, do ser artista. E eu cheguei assim pra ele, porque ele veio assim falar, ai, mas eu tô com medo de não agradar todo mundo e não sei o que, assim, você não vai agradar todo mundo. Nunca vai. Não vai. Vai agradar uma parte, vai desagradar outra parte, né? E... o ser artista é isso, o ser empreendedor é isso. A gente nem sempre vai estar agradando todo mundo, só que, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente também quem muito fala também mal não vai chegar e fazer melhor que você. Não tem coragem. A pessoa não vai pegar e fazer melhor. Não, e assim, né? É aquilo que tu já falou no início. A pessoa primeiro vai comprar de ti pra depois comprar o teu produto. A música, a tua arte, qualquer coisa que tu fizer na vida, a pessoa vai buscar autenticidade. Vai olhar pra ti, vai gostar de ti, vai primeiro te comprar. Sim. Daí ela vai ouvir a tua música, daí ela vai ver a tua arte, daí ela vai entrar no teu canal. Então, assim, nem Jesus agradou todo mundo, né? Como diz aquela frase. Então, por que a gente tem que se cobrar tanto? E tá tudo bem. E hoje mesmo eu tava falando com a minha líder na empresa Anatomy, e a gente tava falando sobre isso, sobre toda a movimentação que eu venho fazendo ultimamente. Muitas pessoas me julgam, porque eu tô todos os dias na rua com a minha bebê. Tinha dias muito frios, tinha dias chuvosos, e ela tava na rua comigo. E tinha gente falando, você é louca, levando uma criança assim, no frio, tirando a criança de casa, coloca numa creche, faz isso, faz aquilo. Mas as pessoas não estariam dispostas a fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, entendeu? Então as pessoas vão criticar. Elas vão criticar você. Se fosse o contrário, botou na creche o dia inteiro bem novinha pra te poder sair trabalhar. Ai, mas que pecado botar tão novinha na creche. Então, assim, crítica vai vir sempre de todo lado. E a pessoa que critica nunca tá disposta a fazer igual você faz ali, realmente empreender. Geralmente é uma pessoa que não tem experiência com isso, vai só te criticar, então. E eu gosto também que tem um outro lado também, né? Assim, eu recentemente criei uma conta no TikTok pra... Não, mas as redes sociais hoje estão aí. Eu também tô tentando ser. Apesar de eu não gostar muito, mas assim, lá até tem uma divulgação também, tem um engajamento, né? E um dos vídeos que eu postei, assim, já teve um alcance, assim, que eu não esperava. Muito bom.
lá também tive comentários negativos, né? Da mesma forma. Me abalei um pouquinho emocionalmente, porque pega no teu emocional. Pega, sempre pega. Não dá pra dizer que E aí não. eu fiquei, tudo bem, faz parte. Mas assim, em peso tava o quê? Os comentários, tipo, competi com você no meio do vídeo pra ver quem é que acertava mais. Porque foi pra, tipo, tentar adivinhar as músicas, sabe? Então ali, o povo comentando e eu assim, é isso que eu precisava, essa motivação, sabe? E sem falar que o TikTok agora tem um TikTok Shop, que tu pode vender os produtos Isso é bem legal. lá também. Ganha comissão, bem legal. Então, assim, cara, nunca tenha vergonha de, sabe, da onde tu tá, o que tu tá fazendo, não sei o quê. Como a gente falou, pega no emocional, lógico que pega, nós somos humanos, às vezes a gente também não tá num dia tão legal, tu leu uma coisa que num outro dia não ia te afetar, mas naquele dia afetou. Respira fundo e segue o baile. Uma menina que eu sigo, que eu gosto muito dela por conta disso. Ela não se importa com o que as pessoas falam. Ela posta todo dia. A Júlia Passos, ela é daqui da região também. E todo dia ela tá postando vídeo. Ela tinha um hortifruti, ela fechou o hortifruti, tá tentando empreender, fazendo várias coisas. Ela cria conteúdo. E ela não tem vergonha, gente. Eu admiro muito ela, porque assim, ela faz tudo, ela mostra tudo. E ela faz acontecer. E eu falo, meu Deus, eu me inspiro nessa mulher. Criar conteúdo hoje é um empreendimento, né? As Dá pessoas trabalho. não imaginam o quanto, quem não é da área, o quanto é trabalhoso editar, postar, ter um roteiro, ter aquele compromisso todos os dias ali. Sim. Mel, que bobagem, gente, não é? Tanto que a vontade das pessoas hoje é trabalhar com a internet, né? Foi a época que a vontade, na grande maioria, era médico, engenheiro, advogado, enfim. Hoje não, hoje todo mundo quer ir pra esse lado. Que teoricamente é mais fácil, porque tu tá com o celular ali, mas não é, porque tu tem que estar disposto a estar sempre trabalhando. E assim, existe estratégia, conhecimento técnico, o pessoal pensa que abrir a câmera e gravar e postar, mas não, existe estratégia, roteiro, conhecimento pra você poder fazer um vídeo que vai converter, um vídeo que vai entreter a pessoa, que a pessoa fique no seu vídeo pra ouvir o que você tá falando. Então tem todo esse conhecimento, né? Empreender, eu vou sair. Gente, tudo é difícil. O pessoal fala, vou sair, vou trabalhar pra mim mesmo porque eu não quero trabalhar pros outros das 8 às 18. Empreendedor trabalha 24 horas por dia e dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Então não é pra qualquer um, é realmente muito Eu quero que vocês deixem as redes sociais de vocês, como é que o pessoal faz pra entrar em contato. Pode ir primeiro. Vai lá. Meu Instagram e meu TikTok é Luana_Lucato. Lucato. Tá. O meu Instagram é jaquevite, com T mudo, .story, tá? O S mudo também. E o TikTok, deixa eu ver se eu vou me lembrar, é jaquevite.silva, tá? E também vou divulgar o canal, né? Claro. Pop e entretenimento. E assim, né, depois a gente vai botar tudo aqui na descrição do vídeo pra quem quiser clicar ali, também conhecer daí, né, como consultoras e revendedoras e tudo mais. Já quero agradecer a presença de vocês, foi muito bom conhecer um pouquinho da história, porque todo o restante a gente vai conhecer no livro. Com certeza. De novo, vou chamar o pessoal, dia 23 de agosto agora, no núcleo da CDL Palhoça, no centro, 2h da tarde. Então já adquiram seus ingressos, vão lá, já comprem, olhem as palestrantes que já estão confirmadas, tá tudo lá no Instagram, Núcleo Mulher CDL, e o CDL Palhoça também para quem quer seguir nas redes sociais. E vocês também, né? Levem as famílias aí pra pegar os autógrafos e adquirir o livro, né? Sim, com Porque certeza. não só a história de vocês, mas também para se inspirar com todas as outras 14. E eu vou já deixar que eu já li todas as histórias e assim, tá imperdível. Esse livro tá muito bom. Então, assim, vocês têm que estar no café, que tá imperdível. Sim. Muito bom. A palestrante é Eveline Ponce, Nossa! da TV. Então, assim, muito, muito bom. Vai ter dinâmica, vai ter um café delicioso. E o livro também vocês não podem deixar de ler, porque é realmente muito inspirador. Nos encontramos lá, né? Antes de terminar, pega na bolsa pra mim, que eu esqueci de pegar o livro. Tem um livro dentro da bolsa. E eu já quero dizer pra vocês, né? Se inscrevam no canal, curte, compartilha, aperta o sininho. Comenta aqui, Mel, adorei a história, eu também tô nessa fase, ou eu também não me via como empreendedora, agora eu me vejo, porque quando a gente começa como revendedora, às vezes a gente não se vê, né, como empreendedora. Então, comenta aqui, comenta que as meninas depois vão olhar a história de vocês, os comentários e vão responder. Só não vale comentário coisa, vocês olha. Olha só, haters. Olha só, haters. Eu quero... Eu pedi pra pegar aqui
Eu vou mostrar para vocês. Reflexões Positivas. Esse é um livreto da Michelle. A Michelle também faz parte do núcleo. A Michelle também faz parte da CDL. Ela já esteve aqui conversando com a gente. Tem outros episódios. Vão lá procurar para ver a história dela também. Também é escritora do livro. Também é escritora do livro. Não só do livro de histórias que inspiram, mas ela tem um livro também da advocacia sistêmica e os livretos, que é Vivência Sistêmica, lá no Instagram também. Eu já vou fazer propaganda para vocês ir lá olhar, porque eu quero ler, como hoje é o último episódio das 16 autoras, tem uma mensagem aqui que eu acho que é muito especial e que vai fechar com chave de ouro todo esse processo que a gente passou para inspirar vocês, né? Deixa eu abrir aqui. Ó, vou até mostrar aqui, ó. Tem um dia por uma data, né, para cada dia do mês. Eu vou abrir o dia 16, mas é porque eu queria falar sobre energia. Perceba a energia ao teu redor e identifique que este momento é mágico e, portanto, é um presente. Olhe para cada detalhe e reflita o que cada coisa mostra para você. Perceba que por detrás dos objetos tem a força da natureza, tem a energia do Criador. Essa energia mistura-se com a sua energia e ambas estão em conexão. Você tem o poder de doar e receber. Faça o seu melhor hoje. Esse livro tá lá para vocês adquirirem. É isso que eu queria trazer de mensagem, de fazer o seu melhor, sabe? Quer empreender, quer começar um novo negócio, ou quer mudar de ramo, quer mudar de... Faça o seu melhor hoje com o melhor que você tem. Porque, com toda certeza, se você fizer com propósito, com aquele calor no coração, querendo algo mais, o caminho, as portas vão se abrir, tudo vai acontecer. Tenha calma, vai dar tudo certo. Quero agradecer novamente a presença de vocês. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigada. De novo, se inscreve no canal, curte e compartilha. Nós estamos também no Instagram e TikTok, @MelanieTalkShow, e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e Amazon Music. Era isso, muito obrigada e até breve. Obrigada. Obrigada.